Jesus, a cada um de vocês. Eu vos saúdo nesta manhã com gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, regozijemos-nos por este dia. Eu trago uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Você que se encontra aflito, desanimado, entristecido, o Senhor marcou encontro contigo nesta manhã e Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Estamos mais uma manhã na presença do Senhor, para estarmos ouvindo a sua voz, aquilo que o Senhor Ele quer falar comigo, contigo. Quero te dizer que Deus Ele tem múltiplas formas de se comunicar conosco. O Senhor Ele pode falar comigo e com você através de som espiritual. Ele pode nos dar visões e revelações. Ele pode falar através da sua palavra, usando uma pessoa ou uma circunstância, uma demonstração. Mas nós temos apenas uma única forma de falarmos com o Senhor, e é por intermédio da oração. Então que nessa manhã nós venhamos ouvir, que possamos estar sensíveis à voz do Senhor para entender aquilo que Ele quer falar conosco. Eu te convido a juntos meditarmos na palavra do Senhor, aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 9, onde a palavra do Senhor diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Glória seja a Deus por esta palavra. Então que nós possamos entender aquilo que Deus Ele quer ministrar ao nosso coração através desse texto. Quando eu me pego a meditar nessa palavra, o Senhor fala ao meu coração acerca daquele homem por nome de Naamã, um homem que era uma autoridade, uma eminência, um homem de destaque, mas que havia sido cometido por uma lepra, por uma enfermidade no físico. Mas havia uma enfermidade maior do que a lepra, era o orgulho, era a soberba, era a altivez do coração daquele homem, que na verdade precisava ser tratado, porque aquele homem era um homem que o coração se encontrava inchado de tanto poder, de destaque, e aquele homem ele precisava descer, porque foi esta a instrução dada pelo profeta Eliseu, que para que ele viesse ser curado da sua lepra, ele precisava descer as águas do rio Jordão, que por sinal era um rio que o mesmo desprezara, porque ele falou: não teria lá no meu lugar águas mais límpidas, águas mais cristalinas do que a água do rio Jordão, porque teria eu que descer as águas desse rio. Então aquele homem, ele havia desprezado aquele lugar, e foi exatamente o lugar que ele havia desprezado que o profeta deu orientação, instruções para que ele viesse receber a cura que ele precisava ali da sua enfermidade. Ele precisava descer as águas daquele rio. 7 vezes foi a instrução dada pelo profeta para que ele viesse receber a cura tão almejada, a cura que ele esperava. E nós observamos aqui que para que aquele homem viesse ser curado, ele precisava obedecer, ele precisava ouvir a orientação, as instruções do profeta Eliseu, porque agindo dessa forma ele iria ser curado, ele iria conquistar o milagre que ele esperava. Era preciso que ele obedecesse à voz do profeta, que ele entendesse a voz do Senhor diante daquela situação. Eu quero te dizer que na minha e na tua vida também não é diferente. Deus ele vai nos permitir passar por situações nas quais a gente precisa ouvir atentamente a sua voz, seguir a sua instrução, para que assim nós venhamos conquistar aquilo que Ele tem esperado da nossa parte. Então que nós possamos entender que é preciso ouvir e obedecer a voz do Senhor, para que assim nós venhamos conquistar a vitória tão esperada, tão almejada. Aquele homem, ele precisou que descer as águas daquele rio, para ali ele encontrar a cura que ele precisava. Mas nós vemos aqui um problema maior do que a enfermidade no físico. Era um problema no seu ego, no seu interior. Era o problema do orgulho, da soberba, que é um dos sentimentos que mais tem nos acometido. É um dos sentimentos que o Senhor ele não se agrada, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que foi por causa do orgulho que Lúcifer caiu. Foi esse o sentimento que entrou no seu coração.
o desejo de querer se tornar grande, de querer se tornar maior. E Deus, Ele não se compraz, porque no mundo espiritual as coisas funcionam diferentes. Para que nós venhamos ser honrados diante dos homens, é preciso nós descermos à presença do Senhor, é preciso nos humilhar diante da presença do Senhor, para sermos exaltados na terra. É preciso entendermos que é preciso descer ao pó para que o Senhor Ele venha nos exaltar, porque na verdade quem nos exalta é o Senhor, não é eu e você que devemos nos exaltar. Nós não devemos sair por aí contando os nossos feitos, nos sentindo maior, nos sentindo melhor, nos sentindo inteligente. Deixe que as pessoas falem bem ao teu respeito, deixe que as pessoas te lisonjeiem, mas não se engrandeça, não se sinta melhor, porque o profeta Eliseu, ele era um homem reconhecido por onde ele passava, mas não era porque ele saía falando daquilo que ele fazia, mas ele era um homem observado. Eu quero te dizer que eu e você somos observados. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho que nos observa. Há pessoas que olham o nosso proceder, a maneira como nós agimos. E essas pessoas, elas fazem leitura das nossas atitudes, das palavras que nós emitimos, que nós possamos ter em vista isso, que por onde nós passamos, onde nós entramos, a nossa vida ela é observada. Qual tem sido a leitura que as pessoas elas têm feito ao nosso respeito? A leitura que aquele homem ele transmitia era a leitura de um homem orgulhoso, de uma autoridade, de um homem que dava ordens, mas que precisou descer, ele precisou se humilhar na presença do Senhor, representando a figura do profeta na terra, para que ele viesse conquistar ali o milagre que ele tão somente almejava, que ele esperava. Eu quero te dizer que na minha e na tua vida também não é diferente. O Senhor vai colocar-nos diante de situações nas quais a gente vai precisar descer ao pó, a gente vai precisar reconhecer, a gente vai precisar admitir que nós necessitamos, que nós dependemos unicamente, exclusivamente do Senhor. Eu quero te dizer que essa prova, essa circunstância na qual você está vivendo, que você está passando, é para que você venha entender que sem a ajuda do Senhor você não pode sair, você não pode se sobressair dessa situação, porque é assim que o Senhor ele faz da nossa vida. O Senhor nos coloca no deserto, e há deserto que o Senhor nos coloca, que nós não iremos sair pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias ações, ou melhor dizendo, pela força do nosso braço, mas nós iremos sair e o Senhor é quem vai nos tirar. Há deserto que o Senhor nos coloca e somente Ele é quem pode nos tirar. E Ele só vai nos tirar quando nós entendermos algumas coisas que a gente precisa entender. Que a gente possa se render o máximo possível ao processo. Que a gente possa se humilhar. Que a gente possa colocar a nossa face no pó. Que a gente possa se render e entender que somos exclusivamente dependentes do Senhor. Que Ele é o oleiro e que nós somos vasos, e como vasos não compete a nós questionarmos, não compete a gente entender o processo, mas nós precisamos nos render, e quando nós nos rendemos ao processo, quando nós descemos a olaria, o Senhor ele vai nos moldar, Ele vai nos aperfeiçoar e vai nos transformar em vaso de honra. Mas entenda uma coisa, que para ser vaso de honra é primeiro necessário descer a olaria do Senhor. Não tem como ser vaso de honra sem se humilhar, sem descer ao processo, sem se render àquilo que o Senhor ele quer de mim e da tua vida. Que nós possamos nos posicionar na posição que o Senhor ele quer que nós estejamos, entendendo que é preciso descer para depois subir. Quando nós descemos na presença do Senhor, o Senhor ele vai trabalhando o nosso caráter, Ele vai moldando, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai fazendo com que muitas coisas que outrora tiveram valor para nós, venha perder o valor, e nós venhamos dar valor a coisas que realmente são importantes na nossa vida, porque nesse processo muita coisa deixa de ser importante para novas coisas assumirem importância na nossa vida. É o que nós vemos através da postura daquele homem, de Naamã. Aquilo que Naamã havia desprezado, ele passou a valorizar, que foram as águas do rio Jordão. Outrora ele havia desprezado as águas daquele rio, mas ele, creio que aquele momento, aquela situação veio
gerar algo novo no seu interior. Creio eu que jamais ele esqueceu o lugar onde ele fora curado, as águas onde ele havia descido, as águas que outrora ele havia desprezado, mas que foram aquele lugar marcado pelo Senhor para trazer a cura sobre a sua vida. Então eu quero te dizer que no processo que nós nos submetemos ao Senhor, algumas coisas irão perder a importância, algumas coisas deixarão de ter valor na minha e na tua vida, e novas coisas ganharão valor. E é exatamente nesse momento que o Senhor ele estará forjando o meu e o teu caráter, ele estará colocando uma nova identidade na minha e na tua vida. E nesse processo, onde uma nova identidade será colocada, muita coisa vai deixar de ser importante para novas coisas ganharem importância. Que você possa receber essa palavra que o Senhor tem ministrado ao teu coração nesta manhã. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, que você possa estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas, para que vidas venham ser curadas, libertas e restauradas através do poder da palavra. Tenham todos um bom dia e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.